Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, vamos iniciar hoje a nossa aula recordando um pouquinho sobre reações químicas, né? E aí, vamos recordar um pouco que nós já estudamos lá na Química Geral e voltar um pouquinho de alguns conceitos para que nós possamos depois, na sequência do nosso estudo, estudar profundamente as reações químicas, a velocidade das reações químicas e equilíbrio químico. Tá? Então, eu vou retomar um pouquinho o conteúdo só para a gente recordar algumas coisas importantes que nós aprendemos lá na Química Geral, ok? Então, importante nós lembrarmos o que é a diferença entre um fenômeno químico e um fenômeno físico. Então, os fenômenos físicos, eles são aqueles que ocorrem sem alteração da substância. Então, por exemplo, uma garrafa de vidro quebrando. Os pedaços pequenos, os pequenos fragmentos que são formados, ainda são de vidro. Então, não ocorreu mudança do material. Então, isso é a característica de um fenômeno físico. É a mesma coisa que acontece na mudança de estado entre as substâncias. Por exemplo, a água. A água pode ser na forma de gelo, eu posso ter água líquida ou eu posso ter o vapor de água, mas são água, a substância química água não mudou, então fenômeno físico. Nós estávamos estudando as soluções. Então, o preparo de soluções também se caracteriza por um processo físico. Então, no preparo de soluções, eu tenho a mudança, né, a mudança da dissolução, da ionização da substância. Mas, por exemplo, eu pego o meu soluto, eu coloco ele no solvente e o soluto permanece o mesmo. Então, eu não tenho mudança na composição química do produto. Eu simplesmente mudei o estado de ionização e fiz a solubilização daquela molécula. Então, isso é característica de fenômeno físico. Agora, os fenômenos químicos, eles ocorrem quando ocorre uma mudança de material. Então, vai acontecer uma reação química, eu vou ter a formação de novas substâncias, de novas moléculas. Então, os átomos vão se rearranjar e eu não vou ter mais as substâncias originais. Eu vou ter novas substâncias sendo formadas. Então, na reação química, eu tenho sempre aquela característica. Na notação química, eu tenho a seta me diferenciando quem começou a reação química, e eu chamo de reagente, e quem finalizou a reação química, que eu chamo de produto. Então, os reagentes são substâncias químicas que vão se rearranjar, os seus átomos vão se reagrupar, e eu vou levar então à formação dos produtos. Ok? Então, as reações químicas sempre se caracterizam por um rearranjo dos átomos. Então, os átomos que estavam nos reagentes vão se rearranjar e formar novas substâncias nos produtos. Então, vamos pegar esse exemplo da formação da molécula de água. Então, aqui eu tenho o gás hidrogênio. Opa, espera só um pouquinho, deixa eu pegar aqui a minha setinha. O gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio para a formação da molécula de água. Então, nessa reação química, o que vai acontecer? Eu tenho um rearranjo, então os átomos de hidrogênio, eles que estavam ligados, formando o gás hidrogênio, eles vão quebrar essa ligação química e vão formar novas ligações químicas, mudando a substância. Então, eu estava lá, o hidrogênio estava formando gás hidrogênio e ele agora passa a formar a moléculazinha de água. Mas o importante é que nas reações químicas, para que elas aconteçam, todos os átomos formem novas substâncias. Então, essa reação química aqui, ela não seria possível. Por quê? Porque, olha só, lá no final, eu tenho a sobra de um átomo de oxigênio. Então, essa reação química aqui, ela passa a não ser possível, porque eu não posso perder átomos e não posso ganhar átomos do nada. Eu preciso que a quantidade de átomos dos reagentes e produtos sejam os mesmos,
para que essa reação química aconteça. Então, uma coisa importante para a gente lembrar das reações químicas é isto: a quantidade de átomos dos reagentes e produtos sempre deve ser igual. Então, a gente diz que a reação química está balanceada. Então, vamos pegar esse exemplo. Aqui agora, nesse exemplo, eu tenho 2 moléculas de gás hidrogênio reagindo com uma molécula do gás oxigênio para formar 2 moléculas de água. Nesse processo, o que aconteceu? Eu precisei utilizar 4 átomos de hidrogênio para conseguir formar aquelas 2 moléculas de água, e os 2 átomos de hidrogênio para também formar essas 2 moléculazinhas de água. Então, essa reação química passa a acontecer porque ela está balanceada, a quantidade de átomos dos reagentes e produtos é igual. Então, aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio nos reagentes, 4 átomos de hidrogênio nos produtos, 2 átomos de oxigênio nos reagentes, 2 átomos de oxigênio nos produtos. Então, é a primeira coisa importante para que nós lembremos lá das reações químicas. Os átomos, eles não podem aparecer do nada e eles não podem sumir. Então, a quantidade de átomos dos reagentes e produtos deve ser a mesma para que essa reação química aconteça. Então, vamos lá dar um exemplo, por exemplo, de uma reação química que acontece na natureza, a fotossíntese. Então, a fotossíntese, que é realizada pelas plantas, né, acontece nas folhas. Então, aqui ela está descrita a reação de fotossíntese. Então, ocorre o quê? Eu tenho lá 6 moléculas de CO2, gás carbônico, reagindo com 6 moléculas de água para formar uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio. Então, aqui a reação química está balanceada. Por quê? Os quantitativos de átomos dos reagentes estão presentes nos produtos. Lembrando que na reação química, a gente tem a seta que diferencia reagentes de produtos. E aqui na seta podem vir escritas as condições para que a reação química aconteça. Então, nós temos aqui algumas características importantes para lembrarmos. Lembrando que quando eu tenho balanceamento, esse número que eu coloco, falo aqui 6 moléculas de CO2, esse número 6 ele é chamado de coeficiente da reação química. E sobre a seta, eu sempre vou ter as condições para que essa reação química aconteça. E a direção da seta me mostra o lado, a direção da reação, separando reagentes e produtos, tá?